Vamos repassar rapidamente, hoje é rapidamente mesmo, as etapas do amálgama e os itens que a gente precisa fazer o amálgama para a gente dar uma revisada na mesa aqui para vocês me ajudarem. Para fazer uma restauração de lateral de dente posterior, ou seja, uma restauração de classe 2. Nós vamos precisar especificamente para de classe 2, tira matriz de aço, não dá para fazer uma restauração de classe 2 sem a matriz, a cunha de madeira ou cunha plástica, dependendo ou até aquela de borracha que o dentista preferir. Esse daqui é um jogo da cunha de madeira, que tem diversas cores, cada cor significa um tamanho diferente de cunha, tem umas mais longas, tem outras mais largas, dependendo do tamanho do espaço entre os dentes, né? Do que a gente chama de ameia. Dependendo do tamanho da ameia, vai ser feita a seleção das cunhas. Bom, feito a colocação da matriz, e a matriz nós vamos utilizar, dependendo do sistema que a gente optar, pode ser com o porta-matriz ou com o sistema Unimatrix, que é esse do grampinho circular. Instrumentais que nós vamos precisar para a execução realmente da restauração de amálgama. Primeira etapa, nós temos que manipular o amálgama. Manipulado o amálgama, nós vamos colocar ele no pote DAPEN para levar à mesa clínica. Para levar a massa do amálgama ao dente, à cavidade, que instrumental que a gente utiliza? Porta-amálgama, é ele aqui. Pode ser plástico, como pode ser metálico. O plástico dá uma olhada se ele pode ir ao autoclave, se ele puder ir ao autoclave é preferível para poder autoclavar o porta-amálgama também. Ele faz a inserção do amálgama na cavidade. Assim que o próximo passo após a inserção do amálgama na cavidade é condensação, ótimo. Temos que deixar separado os instrumentais manuais. Esses três primeiros aqui vão estar presentes em todas as mesas clínicas, praticamente. Muito difícil um atendimento que o dentista não vai precisar de um dos três, ou provavelmente os três. Pinça clínica, sonda exploradora número 5 e espelho bucal. Depende da escolha do clínico e de vocês, com o tipo de espelho que vocês vão utilizar. Tem espelhos de aumento, tem espelhos com diâmetros diferentes, tem maiores, tem menores, dependendo da região da boca. Às vezes é muito restrito, muito estreito o espaço que a gente tem para trabalhar. Tem espelhos menores um pouquinho. Esse aqui é o espelho de número 5, que é o padrão, tamanho médio que a gente utiliza. Eu tenho no consultório alguns dos menores, às vezes para fazer uma restauração distal de segundo molar, a região de acesso mais difícil, os pacientes não abrem tão bem a boca, às vezes eu consigo levar melhor o espelho menor. Para odontopediatria é interessante ter espelhos menores, dependendo da boca da criança. E tratamentos com isolamento absoluto, às vezes por causa do grampo, o espaço fica muito restrito, o espelho menor também ajuda. Outro item que para a etapa de restauração já não vai ser mais usado, mas para a etapa de remoção de cárie, a mesa tem que estar montada sempre com pelo menos uma, ou de preferência alguns tamanhos diferentes de cureta, colher de dentina, para remoção de tecido cariado. Para condensação, os condensadores, aqui eu separei 2 diâmetros diferentes, um menor, que é o que a gente vai começar fazendo a condensação, sempre com diâmetro menor, e outro um pouquinho maior. Mas existem jogos com mais, que eu deixei separado ali, com diâmetros maiores. Próximo passo, após a condensação, brunidura, a pré-brunidura, primeira brunidura. Aqui eu separei 2 brunidores, 3 na verdade, este daqui também é. A gente vê que os formatos dos brunidores variam bastante. Esse aqui ele tem uma pontinha praticamente redonda, em formato oval. Aqui a gente tem formato piramidal. Tem esse daqui que tem praticamente uma esfera em uma das pontas. Este que também é piramidal, mas a ponta mais aguda, ele é mais comprido, ele é mais alongado. Alguns instrumentais são duplos, ou seja, tem 2 pontas ativas, outros são simples, o que não interfere, é mais a agilidade. Se a gente tem muitos instrumentais de ponta simples, a mesa fica muito cheia de instrumental.
dependendo da qualidade do instrumental com pontas duplas, é preferível que a gente ganhe espaço na mesa. A gente vê que nessa mesa que está montada aqui, todos têm ponta dupla, com exceção do porta de cal, do porta cimento de hidróxido de cálcio, que é uma etapa que a gente saltou na nossa restauração. Antes da restauração, a aplicação do verniz, utilizando os aplicadores descartáveis. De preferência, pode ser feito de outra forma, mas de preferência utilizando aplicadores descartáveis. E após isso, a colocação do forramento, utilizando o porta de cal, que esse tem a pontinha bem fininha, uma esferazinha na ponta, e o cimento de hidróxido de cálcio, que nós vamos utilizar hoje. Próxima etapa após a pré-brunidura, escultura. Separei aqui um instrumental de escultor de Hollenbeck número 3S. Feita a escultura, próxima etapa, brunidura final, são os mesmos instrumentais de brunidura. Volta a fazer a brunidura. Encerrar a restauração, ela vai ser avaliada pelo cirurgião dentista, vai ser feita a verificação dos pontos de contato, que vai utilizar a tira de carbono, a fita de carbono. Pode ser usada com a pinça de carbono ou não, que é essa pinça de Miller, que é aquela que eu comentei para vocês que o acionamento dela é o oposto da pinça clínica. A pinça clínica a gente pressiona para ela fechar. A pinça de Miller a gente pressiona para ela abrir. Ela mantém a tira de carbono presa o tempo todo para que a gente não precise se esforçar mantendo ela pressionada. Depois de presa, ela fica. Ela tem essa curvatura no corpo dela aqui que depende do lado que você vai fazer o ajuste oclusal, que você vai fazer o teste oclusal. Se é para o lado direito do paciente, o corpo da pinça fica para fora da boca e só a ponta ativa dela vai por dentro da boca, para não interferir na mordida. Para o outro lado é só girar a pinça. As cores do carbono a gente faz uso do jeito que a gente achar melhor. Tem gente que acha que, eu conheço professores que acham que o lado negro, pelo menos dessa marca de carbono, marca mais fino do que o lado vermelho. Aí costuma utilizar o lado negro para marcar o dente que a gente está trabalhando e o lado vermelho vai marcar o antagonista, que é interessante também a gente ter a marcação do antagonista. O antagonista é o dente que vai ocluir, que vai morder com o dente que a gente está trabalhando. Ó, mesmo sistema. Colocação na boca do paciente do lençol de borracha montado no arco. Vão ser pressionados os dentes para poder marcar a posição que eles estão. E feito isso, vai ser marcado com a caneta as posições necessárias para as perfurações. Então vamos lá. Eu vou fazer como da outra vez, com a boca escancarada, só para ficar mais prático eu conseguir mostrar ali. Infelizmente, na realidade, não é assim que vai funcionar. Marcando aqui, segundo molar, primeiro molar, segundo pré, primeiro pré, anterior ao primeiro pré canino, segundo incisivo lateral, central, lateral, canino, primeiro pré e segundo pré. Para dentística, normalmente a gente faz esse isolamento mais amplo, pegando o maior número de dentes até o arco oposto, para a gente ter uma visão melhor. Hoje eu não vou fazer aquela que eu fiz outra vez, ó. Medida de segurança, amarrar o grampo ao lençol. Eu já vou dar um nó cego de uma vez. Isso. Fazer amarre no grampo e outra no
no lençol. O do lençol pode ser feito antes, se for levar o grampo junto com o lençol na boca, ou feito depois, se forem levados separados. Vamos fazer a outra técnica que eu comentei com vocês. A gente prender o grampo ao lençol e levar o conjunto todo à boca do paciente. Só dá para fazer essa técnica se for grampo com asa, que é essa lateral dele maior aqui. Se um grampo é um grampo com asa, através da asa do grampo, a gente prende no isolamento. Então, com jeitinho, prendi uma asa, tem que distender o lençol de borracha e prender na outra. Ele fica forçando o lençol de borracha, não é toda marca de lençol que às vezes aceita isso, pode acontecer de rasgar. Tem que ir com jeitinho, às vezes se o dente é muito grande, se o espaço é muito estreito, na hora que a gente ainda abre o grampo para levar na boca, corre o risco do lençol romper. Mas existem diversas técnicas justamente para tentar tirar a gente de algumas enrascadas. Tem algumas situações em que acaba ficando mais fácil fazer dessa forma. E aí é levado o conjunto na boca do paciente. Aqui já fica pronto o primeiro. E a partir daí nós vamos distendendo o lençol para passar os dentes vizinhos. Aqui é essencial, facilita demais fazer esse trabalho a duas mãos. Por mais que a cavidade bucal às vezes seja restrita, às vezes é apertado para trabalhar todo mundo, nem sempre dá, mas um profissional força o lençol dessa maneira, o outro profissional vem com fio dental e passa ele, para ele travar. Porque só forçando com as mãos, talvez aqui eu consiga por ser um manequim de plástico, que eu forço um pouquinho, talvez ele passe pelas ameias. Nem sempre na boca a gente consegue. Aí, em muitos dos casos, é preciso fazer a quatro mãos. É importantíssimo. A equipe está esperta, está treinada. Então, quando o lençol fica um pouco por cima da oclusal do dente, a gente vem com o fio dental, pega da borda dele de cá e vai fazendo o afastamento dele para lá. Até ele passar pelo ponto de contato. Passou. Ótimo. Portanto, ele invaginar. Ficar abaixo do ponto de contato para que ele não solte durante a intervenção. E de preferência invaginado no sulco gengival, ou seja, ele ficar por dentro do sulco gengival. É mais fácil fazer na boca do paciente do que nesse manequim, fechando a boca no meu colo aqui. Ó, o dente preparado, já está isolado. Sempre um cuidado especial com o dente que a gente está trabalhando, por dois motivos. Um, que é o dente mais importante, está bem isolado. O outro é que, como ele foi preparado, como foi feito um preparo de cavidade nele, muitas vezes ele está com a borda viva, ele está com os cantinhos do preparo cavitário agudos. Na hora de você passar o lençol, ele acaba rasgando o lençol. É importante ter uma atenção especial para o dente que nós vamos trabalhar. Os dentes anteriores. Os anteriores costumam ser menos encrenqueiros. Eu me lembro que quando eu aprendi a fazer o isolamento absoluto na faculdade, uma das vantagens do isolamento absoluto que nos foi passado é que ele poupa tempo, ele agiliza o atendimento. Não é o que parece quando a gente vê instalando o isolamento na boca. Só que depois de ele em posição, bem isolado, a gente ganha muito tempo realmente do que ficar trocando algodão. Descansa a vista, você fica olhando para esse fundo azul e você tem uma visão muito melhor do dente.
Você não está preocupado com a língua do paciente, se ela vai invadir, se ela vai atacar o dente que você está trabalhando. E por fim, para invaginar, para passar o isolamento em todos os dentes. Fio dental em todos os dentes. Com cuidado, isso aqui é um manequim. Eu estou indo com um pouco mais de velocidade, mas na boca não tenham pressa não, porque se fosse a nossa boca, a gente ia querer que fizessem isso com bastante cuidado, porque na hora que o fio dental passa e vai na gengiva, incomoda bastante. E os primeiros minutos de isolamento na boca do paciente, o paciente também sente um incômodo maior. O grampo pressiona o dente e essa borracha também, além de pressionar o dente, empurra a gengiva. Aí nos primeiros minutinhos, 2, 3 minutos, o paciente também sente um certo incômodo, mas passa logo em seguida. Eu costumo sempre perguntar ao paciente, quando eu instalo o grampo, ou quando eu provo o grampo antes de levar o isolamento na boca, pergunto se está doendo, se ele consegue ficar assim. Eu aviso que vai ter uma certa pressão, mas se ele consegue manter naquela posição durante o atendimento, se não está incomodando ele. Com uma espátula romba, a gente acaba de passar o isolamento por debaixo do grampo, para que ele isole atrás daquele dente. Porque a gente tinha prendido o grampo por cima da asa, né? Perdão, tinha prendido o lençol por cima da asa. Com uma espátula romba, no caso aqui eu estou usando o lado rombo desse brunidor, e a gente passa para a parte de baixo. Agora, vamos às nossas etapas. Vamos reviver as etapas da restauração. Feito o isolamento, o que nós vamos fazer? Forramento. Então vamos ao forramento. Bloquinho de manipulação não necessariamente precisa ser nele. A gente normalmente faz nele porque é muito mais prático do que lavar placa de vidro. E normalmente quando compra o cimento de hidróxido de cálcio, vem um bloquinho. Então, a gente estava falando com relação ao amálgama, aquele amalgamador de cápsula, que talvez nos consultórios que foram montados há menos tempo, talvez nem tenha aquele aparelho de amalgamador de cápsula, talvez o dentista nem faça amálgama, que está cada vez mais sendo deixado de lado, mas existem ionômeros que vêm em formato de cápsula também. E esses ionômeros, na verdade, eles estão ficando cada vez mais utilizados do que o ionômero convencional, que a gente proporciona ele no bloquinho ou na placa de vidro e faz a manipulação com a espátula. Tem ionômeros que vêm em cápsula, alguns precisam de um sistema próprio de misturar, do aparelho específico, outros aceitam fazer a mistura no aparelho do amalgamador, daquele de cápsula. Vocês vão ver, com certeza vocês vão ver isso em consultório. O ionômero de vidro que vem em cápsula. Vamos fazer a proporção do cimento de hidróxido de cálcio. Para uma cavidade dessa amplitude aqui, de um pré-molar, normalmente precisa muito pouco. O forramento que a gente faz é nas paredes pulpares, na parede pulpar. Uma camada sempre fina, de até 0,5 milímetro. A gente faz a proporção normalmente 2, 3 milímetros de cada pasta. É um cimento que quando a gente para de manipular, ele toma presa muito rápido, não pode dar muita bobeira não, por isso é importante a mesa tá no jeito já. Pode ser feita a mistura com o próprio porta de cal, mas o ideal, existe uma espátula para cimento de hidróxido de cálcio. Se você mantiver ele em manipulação, evita de tomar presa rápido. O segredo é esse. Aqui, como eu vou fazer a 2 mãos só, vou passar um apertozinho, aqui tem que ser rápido. Manipular até que ele fique homogêneo e fazer a aplicação na cavidade, procurando não deixar extravasar para as paredes circundantes, mas que ele recubra a parede pulpar. O contraste para essa cor de dente é pouco, fica difícil de ver lá. Espera ele tomar presa, caso tenha passado para as paredes circundantes, ou principalmente naquele ângulo que eu falei com vocês, o ângulo cavo superficial, que é o que divide a cavidade com
com a parte externa do dente, aí tem que ser feita a remoção do que extravasou. E isso vai ser função de vocês. Uma das atribuições não é inserção de material. Quanto maior a camada de cimento de hidróxido de cálcio, pior é para a restauração. A proteção pode até ficar maior, mas o cimento de hidróxido de cálcio é um material forrador. Ele não aguenta carga, ele não tem resistência à compressão. Se fizer uma camada, isso é muito importante para vocês, viu, gente? Vocês muitas vezes podem estar sendo responsáveis por estar fazendo a aplicação do forramento. Se ficar uma camada muito espessa, durante a função, durante a carga, na hora que o dente for ser utilizado para mastigação, esse cimento pode quebrar lá por dentro, ele vai se romper, porque ele não tem resistência nenhuma. Você vê que se a gente manipular, se vocês pegarem aqui essa manipulação, o restinho que está aqui no cartão, se forçar com a unha aqui, ele vai quebrar. Que dirá uma mordida de uma mastigação, que é algumas dezenas de quilos. Outra coisa que às vezes é uma dica no consultório, dia a dia, pelo menos para mim, você tem que ver com quem você trabalha. Quanto mais limpo o campo de visão da mesa, melhor. Eu gosto que vá tirando as coisas que eu já usei, que sabe que não vai usar de novo. Tem coisa que vai ter que usar de novo. Esses 2 trombolhos aqui que podem ficar na mesa auxiliar, normalmente eu não deixo nem na mesa clínica, fica ocupando um espaço danado. Normalmente eu tiro, se não fosse precisar mais, mas como no final da intervenção nós vamos precisar do porta-grampo, a gente pode fazer a retirada já do perfurador. A gente pode aproveitar que deu espaço, eu vou aumentar mais um instrumental também que nem sempre está nas listas de instrumental para restauração. Mas para restauração de classe 2, eu gosto de deixar à mão um alicate reto, vamos colocar assim, para colocação das cunhas. Próxima etapa, aplicação do verniz. Isso. Aplicação do verniz. Aqui nós vamos fazer só simbólico, com um aplicador descartável. Pode ser feito com bolinha de algodão, sempre tomando aquele cuidado que eu falei para vocês de não deixar fibra do algodão na cavidade, porque se ficar uma fibra na cavidade que leva para o lado exterior, vai ser um caminho de bactéria para entrar. É feita a aplicação com cuidado para não atingir a parte externa do dente. Então agora vamos à colocação do sistema de matriz. Essa restauração em especial é uma restauração de classe 2 complexa. Ela está envolvendo 3 faces do dente. Está envolvendo a face distal do dente, a face oclusal do dente e a face mesial do dente. São 3 faces envolvidas. Para esse caso, a gente pode estar fazendo a opção de 2 formas de isolamento, que eu cheguei a comentar com vocês já. Ou de isolamento não, de colocação da fita matriz. Com o porta-matriz, porque vocês lembram que ele vai abraçar o dente nas 2 proximais dele. A gente vai conseguir fazer a colocação da porta-matriz tanto para reconstrução mesial como para reconstrução distal. Ou fazer o uso do sistema Unimatrix, que a gente vai utilizar trechos menores de fita matriz e a gente faz a reconstrução de uma face de cada vez. Aqui no caso eu coloquei a matriz na face mesial e a gente vai fazer primeiro a reconstrução mesial para depois a reconstrução distal. É um sistema bem mais prático de fazer o uso dele, porque ele tem menos ajustes na boca, não tem tanto ajuste como ter que ficar fazendo o aperto desses parafusinhos do porta-matriz convencional. Eu vou fazer primeiro só a demonstração dele aqui, que é bom que está pegando bem ali na imagem, mas vamos fazer com o porta-matriz para ficar mais ágil, para eu conseguir fazer as 2 paredes da restauração com uma colocação só, já que nós vamos estar reconstruindo com amálgama. A gente vai fazer uma porção só de amálgama. O amálgama, o que acontece? A cristalização dele, que a gente viu, ela começa a acontecer a partir do momento que você manipula o amálgama. Você tem um tempo certo para você trabalhar com ele. Vocês lembram que uma das nossas aulas ele cristalizou antes da gente fazer a escultura. Então, se eu fizer essa reconstrução aqui com Unimatrix, para depois tirar ela daqui, passar para a distal, trocar o grampo Unimatrix de lado, às vezes a massa já cristalizou, eu não vou ter esse tempo. Então, para a amálgama, eu acho mais prático, para a gente não perder o trabalho, a gente fazer com o porta-matriz convencional. Existem
larguras diferentes de porta-matriz. Esse daqui um de 5 milímetros, esse daqui o de 7 milímetros. A gente vê que é um pouquinho mais largo. Vai depender do quê? O que vocês acham da minha escolha? Em que situações a gente usa um, em que situações a gente usa o outro? Do tamanho do dente, né? Do tamanho do dente, perfeito. Da posição que ficou o preparo cavitário. Se às vezes o preparo cavitário está mais alto, às vezes está até acima da gengiva, a gente pode utilizar uma fita mais curta para não me atrapalhar. Porque o que ela precisa, o que a gente precisa da posição da fita? Olha só, ali na imagem a gente vai pegar com bastante clareza. Eu preciso que essa fita passe do término do preparo. Aqui dentro a gente vê o término do preparo, até onde foi o preparo da cárie. A fita tem que ficar abaixo dele, para que não vaze o material. E a fita tem que ficar acima do dente, acima da crista marginal do dente aqui, para que eu consiga reconstruir a crista. A gente não vai fazer uma sobrecondensação, a gente não vai colocar mais material restaurador do que precisa para depois vir esculpindo. Então a barreira tem que estar mais alta do que o dente, para a gente completar mais alto. Então vamos ver específico para esse dente, Danilo. Esse é um pré-molar. A minha fita matriz tem que entrar até abaixo do término do preparo. Aqui abaixo vai entrar a cunha. As cunhas têm que ficar abaixo do preparo para poder fazer o término da restauração. Vamos escolher uma cunha de tamanho médio. Essa laranjada aqui, ó. Dica, se vocês forem auxiliar a colocação da cunha, dá uma olhada por oclusal, ou seja, por cima do dente, por que lado ele tem mais espaço. Se vai ter mais espaço para a colocação da cunha via lingual, ou se vai ter mais espaço via vestibular. Fazer machucar menos o paciente e às vezes acomodar melhor a cunha. A mesma coisa nesse outro espaço, nós vamos ter que colocar a cunha também. Então vamos ver, para esse caso específico aqui, o espaço está praticamente igual. Então eu vou por lingual. Nós temos que conseguir colocar essa cunha ela tem que ficar por debaixo da fita matriz. Como é difícil fazer as coisas por trás do paciente. Ó, apanhando. Ali só que aparece. Deixa eu baixar a cabeça aqui que eu consigo ver. Ó. Eu utilizo às vezes as costas da pinça clínica para fazer a fixação. Forço um pouquinho, espero o paciente fazer e para. Dá uma paradinha, não força tudo de uma vez não. Vocês estão vendo na parte de anatomia, a raiz do dente tem o periodonto de fixação, através da raiz ela não vai direto no osso, ela tem um ligamento periodontal. Se você força isso aqui de uma vez, é um trauma periodontal grande. Você pode romper as fibras do periodonto dele, o paciente vai passar alguns dias sentindo aquela dor, incomodando. Sabe quando você morde, dá aquela batidinha, às vezes quando o fio dental escapa e corta a gengiva, você passa 1, 2 dias, toda vez que você fecha a boca, você sente um choquinho naquele dente, você rompeu umas fibras. Eu falei que a gente escolhe o lado que a meia é maior ou que tem um formato melhor para a gente fazer a adaptação da cunha. Tem algumas técnicas de anestesia, que vocês vão ver ainda, que vocês vão estudar, que anestesia, na hora que a gente faz a técnica, anestesia o dente e uma região de gengiva. Tem técnicas que anestesiam o lado vestibular da gengiva, tem outros que anestesiam o lado lingual ou palatino da gengiva. Dê preferência a colocar a cunha do lado que foi anestesiado. Se a técnica anestésica pegou a gengiva aqui externa, a gente vem e coloca pelo lado externo, para o paciente sentir menos. Bom, já conversamos, 5 minutinhos, dá mais uma empurradinha. Essa cunha, a não plástica, ela tem uma vantagem. Essa cunha de madeira, ela encharca com a saliva, ou se no caso aqui como está isolada, a gente pode jogar uma aguinha, a madeira encharca e ainda ganha mais um pouquinho de espaço. É importantíssimo, porque o espaço entre eles aqui a gente tem que conseguir abrir um pouquinho, a gente tem que conseguir ganhar um espaço, porque olha só, imaginem comigo, aqui tem uma fita matriz que por mais fina que ela seja, ela ocupa um espaço. Ela ocupa o lugar dela aqui.
Se a gente não fizer força nenhuma nesse dente, a nossa restauração vai ficar por dentro dela. Na hora que a gente tirar ela, nem que seja a espessura da matriz, o dente vai estar separado do vizinho. Vocês entenderam? Por mais fina que seja a matriz, se a gente colocar a matriz, não fizer força entre os dentes e restaurar aqui dentro, na hora que eu tirar essa restauração está faltando ali. 1/10 de milímetro, mas está faltando. O seu dente não vai ter contato na hora de passar o fio dental. É importante conseguir abrir esse espaço. É só terminando então a demonstração com a Unimatrix. Cunha por debaixo da posição do preparo cavitário. Ó, o preparo cavitário, vou ter que achar aqui, ó. A pontinha da cunha está saindo aqui abaixo, porque ela tem que abraçar o dente embaixo e o dente ainda continua dando curvatura para cima. E a Unimatrix vai onde? Esse sistema vai por cima da cunha para fazer o contorno do dente e no momento em que ele fecha essa pontinha aqui, também auxilia a abrir um pouco mais o espaço. A gente vem e coloca ele aqui, ele força um pouquinho mais a matriz, faz a matriz ficar mais no formato que o dente deve ter, convexo, barrigudinho. E a Unimatrix pega por cima da pontinha da cunha. Ó. A cunha tem que ficar por baixo. Se no momento que você puser a Unimatrix ficar abaixo da cunha, quer dizer que a cunha não passou para o outro lado, não pegou os dois lados, você pode ter um problema de ponto de contato. Aí agora aqui é restaurar. Vamos ao sistema convencional. Para essa extensão daqui, dá para a gente fazer com a cunha, com a matriz de 5 milímetros de largura. Nossa, como tá justo isso aqui. Aí. Vamos lá, que eu falo demais, toda vez eu acho que vai ser rapidinho. Tesoura. Colocação no porta-matriz, depois vocês vão ver em detalhe. Para esse modelo de porta-matriz que tem essa boquinha aqui em formato de U, ela sempre vai ficar, a abertura do U vai ficar voltada para o fundo de saco, ou seja, de vestíbulo. Ou seja, vai ficar voltada para o colo do dente. O oposto da abertura da cárie, que seria assim, ela vai ficar voltada para baixo. Vamos fazer a apreensão da fita. Nesse caso aqui, se situem o paciente agora aqui, ó, de frente para vocês. A boca dele abre o máximo isso aqui. Colocação da fita matriz no porta-matriz de uma maneira que a ponta do porta-matriz fique voltada para fora da boca. Se na hora de você colocar na boca, você vai ver que ele vai ficar para trás, é impossível você fazer o aperto, é impossível até entrar na boca do paciente. Na hora de montar, calcular para que ele fique para fora. Então, para o meu caso específico aqui, ele vai ficar nesta posição aqui, vai sair de lado para esse lado do U. Ele vai sair nessa lateral do U aqui, ó. Para aqui, ó. Quando vira o U para baixo, eu colocar aqui no dente, ele fica voltado para fora do dente. Como eu cortei um pedaço enorme de matriz, deixa eu já fechar um pouco. Tá vendo? Não tô pão duro, não. E levar em posição no dente. A gente vê que nesse caso já refaz as duas laterais do dente. Mantém ele em posição e vem apertando o parafuso mais medial aqui, esse parafuso do centro. Aqui eu não vou conseguir te mostrar nada. Dá dó. Quando ele tá com tudo montado na boca, chega a dar dó, coitado. Olha lá, gente, ele em posição, já dei o aperto. Colocação das cunhas. Como nós vamos reconstruir as duas cavidades proximais, ou seja, a mesial e a distal, ao mesmo tempo, por ser amálgama, nós vamos já colocar todas as cunhas.
por debaixo da cavidade, abrir um pouquinho o espaço. A mesma coisa, cavidade distal. Ó, o espaço na distal era maior, eu vou pegar uma cunha mais espessa. Vou pegar a branca aqui, que é grandona. Esse paciente aqui não vai sentir nada mesmo. Essa branquinha aqui, essa cor de madeira crua, essa eu tenho dó. Só que assim, claro, a gente só usa em caso de ameias maiores. Ótimo, ó. Essa já deu firmeza aqui. Mas ainda assim não garante que a gente vai conseguir o contorno do dente. Aí a gente chega num ponto muito importante na diferenciação de uma restauração em resina proximal, classe 2 em resina e classe 2 em amálgama. O amálgama, depois que a gente faz a inserção, vocês estão cansados de saber, já repeti isso algumas vezes, nós vamos fazer condensação. A condensação, além de acomodar o amálgama no fundo da cavidade, ela tem uma indicação importantíssima dela ser bem feita, é porque ela vai fazer ceder um pouco, abrir um pouco essa fita matriz. À medida que você vai condensando nas caixas proximais, ele tem que fazer com que a fita matriz abra um pouquinho, para você ganhar aquele espaço que a cunha te deu. Porque até então a gente colocou a cunha, afastou o dente vizinho, mas o dente que você está restaurando está na mesma posição. No momento da condensação do amálgama, vocês entenderam? No momento que a gente condensar o amálgama, a força que a gente faz não é botar peso na boca do paciente, não. Mas a força que a gente faz para a acomodação do amálgama, ele força essa matriz a abrir um pouquinho para você ganhar aquele espaço que a cunha conquistou. Na resina, isso não acontece. A resina, existe a resina condensável, mas ainda assim você não exerce a condensação convencional, como é feito com a amálgama, você não consegue ganhar praticamente nada desse espaço proximal. É um dos pontos limitantes um pouco do uso da resina em classes 2, porque é mais difícil, você consegue, mas é mais difícil você conseguir o ponto de contato. Manipulação da amálgama. Na boca, tem que conseguir dar um apertozinho, principalmente criança, tem dois problemas sérios. Um, que às vezes ela não fica quieta e fica forçando com o lábio, porque esse porta-matriz, às vezes ele fica forçando o lábio para baixo. Se a pessoa fica forçando, principalmente quando não está usando o isolamento absoluto, que é outra vantagem, o isolamento absoluto reduz o risco disso acontecer, o paciente fica forçando o lábio, a comissura, acaba deslocando o porta-matriz e comprometendo a restauração. Com o casulo vazio, confere se não ficou o resto da porção anterior que tenham feito. A gente vai encaixar direitinho para ele não voar. Vamos fazer o acionamento do amalgamador. Uma ida completa para um lado, uma volta completa para o outro. A gente vai utilizar 45 segundos de manipulação. Deu foco. Ó, amálgama triturado, certinho, a aparência que ele tem que ter, coeso, com certo brilho, não com brilho demasiado, como o super. A gente vai capturar o amálgama com o porta-amálgama, tudo que a gente já viu, mesma coisa. Mas para restauração de classe 2, eu vou chamar a atenção de vocês para alguns pequenos detalhes. Bom, inserção do amálgama na cavidade,
qual que é o primeiro detalhe que a gente tem que lembrar? O preenchimento da cavidade é sempre da parte mais profunda dela para a parte mais rasa. Então a gente já pode, com o porta-amálgama, buscar colocar o amálgama já nas caixas proximais, para a gente ganhar tempo com isso. Eu coloquei aqui preenchendo a caixa distal. Vamos pegar mais um pouquinho. E como a cavidade já está praticamente cheia com esses dois incrementos, eu já vou fazer a acomodação da condensação. Condensadores menores para início. Olha só, estou fazendo a condensação das caixas proximais, da caixa mesial primeiro aqui, com condensador pequeno, um diâmetro pequeno de condensador, para que eu consiga acomodar o melhor possível. E aí vem o outro detalhe que eu comentei com vocês, falei que eram dois. Um é a gente fazer já a inserção do amálgama na caixa proximal, para facilitar essa inserção. E o segundo detalhe é fazer a acomodação com determinada pressão, que a gente consiga fazer a matriz ceder um pouquinho, para que a gente preencha todos os espaços mesmo, para a gente ganhar o ponto de contato. O que acontece quando é feito o preparo cavitário em restaurações de classe 2, ou seja, proximais de dentes posteriores, é que na grande maioria das vezes, na verdade em todas as vezes, a gente perde o ponto de contato, que é justamente ao redor do ponto de contato é que acontece a cárie. Vou trocar aqui agora para um condensador um pouquinho mais, com um diâmetro um pouquinho maior. A gente vai vendo que esse ranger do amálgama ele vai diminuindo à medida que a gente consegue uma acomodação maior. À medida que ele vai ficando acomodado, ó, ele vai praticamente parando de ranger. Ainda tenho mais aqui, vamos aproveitar ele todo. Provavelmente teremos que fazer mais uma porção, que a porção da medida que está no amalgamador foi pouca para esse tamanho de cavidade. Vai ser pouco. Como a parte mais profunda e mais estreita já está preenchida, eu já posso estar fazendo já direto com o condensador de maior diâmetro, da parte ativa, que tem uma largura maior para facilitar a minha vida. Procurem reparar, deixar ele bem assentadinho, talvez vendo num perfil mais lateral, que aqui nessa região foi pouco amálgama. Aqui ainda tem um degrau da região de dente, ó, que está cá em cima, para a região de amálgama cá embaixo. Como a gente precisa fazer uma sobrecondensação, vamos fazer outra porção. Ninguém dorme não, hein? Um olho aqui, outro na cesta. Aqui, como já está quase na quantidade que a gente precisa, e eu vou precisar agora de fazer como se fosse uma condensação lateral para preencher as laterais da cavidade, eu já vou começar com uma pré-brunidura de leve, como eu falei para vocês, que sempre dá massa em direção ao dente, para poder preencher esses espaços. Nesse momento a minha intenção não é a lisura, que é a intenção da última brunidura, mas fazer como se fosse uma condensação lateral aqui nas paredes, para que ele feche os espaços.
A gente vê que ele já fica com um aspecto mais liso. Vou conferir se a minha sobrecondensação já deu, acho que mais um pouquinho ainda dá. Essa região de debaixo da cúspide aqui que eu acho que ainda falta. Pegar de novo, escolhi o brunidor maior. Para me ajudar a fazer essa acomodação aqui. A acomodação nas caixas proximais também, ou seja, nas laterais do dente. Para que ele pelo menos fique na mesma altura da matriz, que a gente colocou a matriz de um lado e do outro, para que ele alcance a altura da matriz. Que no momento da escultura, que é o próximo, eu tenha de onde tirar a amálgama. Eu posso fazer a remoção, que é uma escultura que a gente começa de uma estrutura maior que nós temos que diminuir, diferente da escultura que a gente vai fazer com resina, que a gente vai fazendo incrementos, a gente vai criando, a gente vai aumentando, no caso de uma restauração com resina. A restauração com amálgama, a gente vai fazer a remoção do amálgama. Aguardar alguns instantes para que o amálgama chegue ao ponto de escultura, porque o que acontece? Se a gente tentar dar escultura nele antes do ponto de escultura, a gente remove mais do que precisa. A massa do amálgama está muito macia, quando você passa o esculpidor, você... Esse é um brunidor. Tô começando a brunidura final, ver se já vai pegar ela ou se ainda vou ter que esculpir mais. Vou trocar de brunidor. Às vezes as aulas ficam meio monótonas, principalmente as que a gente está olhando muita teoria. Mas vocês vão ver que assim, uma boa restauração é você saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, a indicação dos materiais, a forma de trabalhar com os materiais. Porque igual eu já cheguei a conversar com vocês, a mão vocês vão pegar, mais cedo ou mais tarde. A destreza, quanto mais fizer, mais você tem. Para quem já trabalha com cirurgião dentista em consultórios, com certeza vocês já repararam, tem um dentista que faz tudo, mas para cirurgia ele tem grande facilidade. Tem outro que faz tudo, mas para restauração ele tem mais facilidade. Vai porque cada um trabalha mais, tem mais prática. Todo mundo consegue fazer tudo. Vai do seu gosto, se você quer fazer tudo, e do empenho. Ó, sempre do dente para fora e do empenho que você vai ter para desenvolver. Para fazer a brunidura final, que a gente pode utilizar uma forcinha maior para poder alisar ela bem, para acabar de fechar os últimos espaços, esperar bem para ter certeza que ele já cristalizou. Mais importante ainda, isso assim, de extrema importância,
Às vezes, depois de uma restauração muito bem feita, muito bem executada, você pode comprometer o serviço todo na hora de tirar essa pecinha aqui. Ó. Na hora de remover o porta-matriz, às vezes traciona ele para cima, força ele para cima, o amálgama às vezes não tinha cristalizado totalmente, quebra uma bordinha, atrapalha o serviço todo, depois vai ter que refazer o amálgama. Ter todo o cuidado na hora de remover o porta-matriz, se ficar a cargo de vocês isso. Porque nessa etapa aqui ainda, não terminou a restauração ao ponto de fazer o ajuste oclusal, que é a parte que a gente já comentou que é o cirurgião dentista que vai fazer. Essa etapa aqui ainda é de vocês. Até acabar de fazer o brunimento, a brunidura, perdão, a remoção do porta-matriz, aí sim vai poder fazer o ajuste oclusal, porque com isso aqui na boca ninguém morde. O ajuste oclusal é só depois que remover isso aqui. Vamos esperar um pouquinho para não queimar minha língua e na hora de tirar isso, desmontar minha restauração inteira. Eu não sei esse amálgama quanto tempo que ele precisa. Isso no consultório, para mim, quando eu fazia, era um estresse danado. Eu tinha um medo danado de, na hora de desmontar o sistema aqui, vir a perder o meu serviço todo. Qual que é a dica? Muito importante para não perder o serviço, vamos ver se eu não perco o meu. Porque não chegou na cristalização final ainda. Para desmontar o sistema que a gente fez aqui para a restauração, faz a remoção das cunhas primeiro, que são elas que estão prendendo a matriz, então elas não estão por fora da matriz, firmando. Se a gente procurar forçar a matriz aqui para tirar, a força que a gente vai fazer é muito maior, porque tem uma cunha calçando. Vamos utilizar o alicate. Ó. Faz a remoção da cunha no mesmo sentido que a gente colocou. Das cunhas, no caso desse paciente aqui. É um alívio, o paciente, ele não, chega aquela hora que ele não está doendo mais o dente, porque já passou muito tempo com a cunha abrindo espaço. Mas é aquela sensação que a gente tem que tem alguma coisa te incomodando, você não sabe o que é. Na hora que tira a cunha, ele pisca o olho, assim, porque ele está com a boca tampada, né? Ele pisca o olho que você vê que ele sentiu um alívio. E esse daqui também. Segura firme nele para tirar a rosca mais distante, que a rosca mais distante é qual? A de prender a fita matriz no porta-matriz. Então nós vamos primeiro soltar a fita, não vamos tentar tirar o porta-matriz com a matriz, não. Nós vamos separar um do outro. Então, esse aqui agora eu consigo fazer de maneira fácil, né? Porque o parafusinho estava agarrando. Vamos ver se vai soltar. Não. Esse parafuso não tá bom, não. Deixa eu segurar firme aqui para não desmontar tudo. Na boca do paciente faz isso. Agora o parafuso veio. Na boca do paciente faz isso também. Segura firme lá para ele não deslocar. Porque se ele desloca de lado, existe o risco de romper. Agora eu vou procurar tirar, ó, o porta-matriz da matriz. Agora nós temos essa matriz aqui, que a gente pode ir devagarzinho tentando tirar ela por cima, mas ó, esse lado de cá, ó, eu já percebi que ela está solta. Então, esse aqui não vai ter problema. Eu vou com jeitinho passar para o lado de lá. E o lado que ela ainda está presa, eu posso procurar tirar ela como se fosse um fio dental, para não forçar ela para cima e ela soltar quebrar o amálgama, se ele ainda não está totalmente cristalizado, para não comprometer. Às vezes tem algumas margens fininhas que a gente reconstrói com a amálgama, que na hora de tirar a matriz a gente pode acabar quebrando. A gente vai fazendo esse deslize com ele aqui, ó, como se fosse um fio dental. Essa é a maneira mais segura de tirar a matriz. No caso da resina, da restauração em resina composta, que vai ser o que vocês vão ter mais contato, não é tão crítico, porque a polimerização é feita com a luz. Mas ainda assim eu tenho sempre esse cuidado, o mesmo cuidado que eu aprendi a ter com a amálgama, eu aprendi a ter com a resina, porque a polimerização da resina, vocês vão ver, dependente da luz e da distância que a luz tem, da potência que a luz chega à resina. Numa restauração dessa, em que a luz tem que ir até bem profundo entre os dentes, nem sempre eu garanto que essa luz chegou lá. Pode ser que aquela resina lá embaixo ainda esteja viscosa. Eu faço a remoção da matriz com esse movimento de fio dental e venho cá, faço polimerização entre os dentes, polimerização entre os dentes de novo, pelo lado de lá. Porque aonde a luz não vai, a resina não polimeriza. Essa daqui tem a vantagem, que
Seja lá onde essa amálgama estiver, depois que ele cristaliza inteiro. É uma reação química. A reação, perdão, é uma reação química e automática. Ele faz essa ativação sozinho. A ativação da resina também é química, mas ela tem que ser induzida por luz. Então, só onde vai a luz. Aqui nós temos ainda algumas bordinhas, se vocês repararem lá, ó. Olha só como é que aqui tem o ressalto aqui da marca que a matriz deixou. A gente não fez uma sobrecondensação, a matriz estava aqui. Aí a gente pode vir com o instrumental, principalmente o brunidor, de preferência o brunidor, ou o esculpidor, se já estiver muito rígido, e vir acertando esse desenho. As rebarbas maiores que possam vir a ficar com o esculpidor, para vir dando aquele perfil convexo da proximal do dente. Para que não fique um degrau, se ainda é possível utilizar o esculpidor, caso não seja, caso a cristalização já esteja muito, nesse caso aqui ainda está dando para usar o esculpidor, é um amálgama bem lento. Caso não seja possível, é depois só motor. E por fim nós vamos fazer o ajuste oclusal. Vou ver se tem algum ponto pegando ele mais alto para mostrar para vocês. Talvez não, porque a oclusão do manequim também não é lá grandes coisas. Na hora que você fecha o dentinho, desloca. Ele não morde, ele acaba saindo de posição, mas quem sabe. Esse é a amálgama que eu vou guardar, juntar com os outros. E aí eu tenho jogado fora lá no consultório. Tem lugar certo, né? Tem que colocar imerso em água, né? Ah, pessoal, outro detalhe, principalmente restaurações de amálgama, mas também vale para resina, embora menos crítico. Remoção de isolamento absoluto. O ideal da remoção do isolamento absoluto não é simplesmente puxar ele pelos dentes, não. O ideal é a gente cortar ele. Ó, remoção do grampo. O que a gente faz? O que é interessante? Principalmente na região que a gente restaurou. Se eu puxar isso aqui, pode ter o mesmo dano de puxar a fita matriz. O ideal é a gente fazer o tracionamento dele para vestibular, lá, até aparecer os entremeios. E aí a gente faz o corte. Que agora, quando eu remover isso aqui, não forço a restauração. Os outros dentes até menos problema. Talvez para quem já esteja no consultório já tenha visto, na hora de remover, paciente que tem o ponto de contato muito justo, você tira o lençol de borracha, às vezes rebenta e fica entre os dentes do paciente. O paciente depois fica reclamando que fica pedaço. O ideal, o correto, é esse aqui. Não com essa tesoura, que essa aqui é uma tesoura cirúrgica com a ponta fininha. Tem as tesouras curvas e de ponta romba. Aqui, ó. Vem aqui, ó, não pega na gengiva do paciente, ó. Você separa os espaços. Não, 1 segundo. E o de dentro você puxa. O de dentro sai. Depois que você já soltou na frente, o de dentro solta. Esse aqui não, por quê? A última aqui também eu não cortei. Só porque o último não dá pra cortar, né? O último tem que ser puxado mesmo. Aí ele fica dessa maneira aqui. Aqui esse último de cá eu não cortei, por isso que ele tava agarrando. Agora, ajuste oclusal. O corpo da pinça pro lado. E pede pro paciente morder. Não é função de vocês. Esse jogo que o Danilo falou aqui na ATM, essa molinha que tem aqui, é justamente para a gente procurar reproduzir os movimentos da mastigação. Porque o ser humano não morde assim, como diz o meu sócio lá, não morde igual bode, que só abre e fecha. A gente faz movimentos laterais. Aí aqui no ajuste oclusal no manequim, a gente também pode procurar reproduzir esses movimentos laterais, para ver se marca no carbono.
É isso aí. Depois eu mostro para vocês com o polimento. O polimento é a partir de quanto tempo depois? 48 horas.